no livro de Ezequiel, no capítulo 9, o título é Os Castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que viam 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um chiqueiro escrivão sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou um homem vestido de linho, que tinha um chiqueiro escrivão sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçai, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Veio então o juízo do Senhor sobre o povo de Jerusalém. E Deus enviou aquelas nações, principalmente a nação de Nabucodonosor, Babilônia, e ali arrasaram com o povo de Deus, e a palavra do Senhor se cumpriu. Mas aqueles que foram marcados pelo Senhor, Deus tinha poupado, porque eles gemiam pelas coisas erradas, eles não concordavam com o erro que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Semelhantemente, nos tempos de hoje, Deus conhece aqueles que na verdade não concordam com as coisas erradas no meio do povo do Senhor, com as coisas erradas no meio deste mundo, com as coisas erradas na sociedade ou nas famílias. Muitos estão gemendo, muitos estão chorando, muitos estão entristecidos, porque convivem, como a Bíblia diz sobre o caso de Ló. A Bíblia diz que Ló, estando em Sodoma e Gomorra, ele afligia sua alma justa, porque ouvia e via os pecados que se cometia no meio daquele povo pecadores. Eram cidades que tinham sido entregues a uma devassidão muito profunda. O povo estava entregue às prostituições, os homens efeminados, os sodomitas, coisas que não agradam ao Senhor. Então, Ló, sendo justo, estava ali naquele meio, se entristecendo. E Deus o poupou, enviando 2 anjos para que tirasse a ele, sua mulher, suas 2 filhas. E salvou-se somente ele, 2 filhas, porque sua mulher, olhando para trás, quando estava saindo da cidade, porque Deus disse para que não olhasse para trás, então tornou-se uma estátua de sal. Assim tem muita gente também recebendo o livramento de Deus, mas ainda continua olhando para trás. E nós sabemos que Ló foi marcado por Deus, como esse povo aqui no tempo de Ezequiel, no capítulo 9. Na verdade, nos últimos dias também, Deus está marcando aqueles que Ele vai arrebatar, vai livrar da grande tribulação. Há muitos evangélicos acreditando, segundo o dito dos seus pastores, que basta estar na igreja e que na hora do arrebatamento, todos que estiverem dentro de uma igreja cantando, louvando, vão ser arrebatados. Mas muitas pessoas estão na igreja cantando, louvando, mas já entristeceram o Espírito Santo, não são sensíveis à voz do Espírito Santo, já revogaram muitas coisas da palavra de Deus, já rejeitaram então as ordens do Espírito Santo do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. E também em Romanos 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Na verdade, tem muitas pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas estão sendo guiadas por um sentimento das coisas terrenas, das coisas dessa vida. Estão, na verdade, encantados pelas novidades, pela criatividade do ser humano, e não estão consagrando suas vidas, não estão se dedicando à palavra do Senhor. Enquanto isso, o inimigo está ganhando campo. Precisamos agir rápido, precisamos pregar, precisamos alertar. Não é somente tirar as pessoas que vivem fora da sociedade, que estão vivendo como mendigos, no meio de drogas, ou então no meio de gangues
traficantes, ou então no meio de tráfico, não basta só tirá-los dali e colocar dentro de uma igreja. É necessário ensiná-los que é preciso se prepararem para a vinda do Senhor que está próximo. É preciso avisar que os sinais estão se cumprindo e é hora de nós acordarmos. É necessário ensinar estas coisas, que o selo é muito importante. Há muitas pessoas, alguns anos atrás, que diziam que ser selado era ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade. A Bíblia não fala sobre isso. O selo, na verdade, é a marca. E todo cristão, toda pessoa que é chamada para servir ao Senhor, de imediato ele recebe uma porção da parte de Deus, que é o Espírito Santo. Ele pode receber o dobro do poder, o revestimento do poder, mas ele precisa ter o Espírito Santo, ele precisa ter o selo, porque sem o selo a carta não chega ao seu destinatário. Pois, na verdade, o destruidor virá sobre a terra. A besta já está sobre a terra, vai se levantar para devorar os crentes que vão ficar aqui no ato do arrebatamento. Porque, como Saul, muitos não têm percebido que o Espírito Santo já se afastou. Na verdade, que o Espírito Santo de Deus, ele está ainda na terra conosco, nos preparando, santificando a igreja, adornando-a para levá-la ao encontro do Senhor Jesus, que estará nos ares, aguardando o momento em que o Espírito Santo de Deus vai jorrar para a vida eterna, vai saltar para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como foi lá no Egito, no tempo de Moisés, as casas dos egípcios que não tinham na verga da sua porta e na ombreira o sangue do cordeiro, então o devorador passou naquela noite e ceifou, tirando a vida de todo o primogênito, de todo o filho primeiro de cada família. Isso foi ordem de Deus, foi Deus que determinou. Assim está determinado, está predestinado a grande tribulação. Quando Deus falou sobre a grande tribulação, Deus não estava adivinhando. Quando Deus mandou para os profetas, e mandou Jesus e os apóstolos falarem sobre o anticristo, sobre a besta, Deus não estava adivinhando o que ia acontecer. Deus estava predestinando, Deus estava avisando o que ele iria fazer e o que vai fazer. Essa é a verdade. Como diz lá em Isaías 46, eu determinei e eu farei, aleluia, segundo a minha vontade. Então, no profeta ali, o Senhor diz que ele anuncia as coisas que ainda não sucederam. Antes que elas aconteçam, ele está anunciando. E Deus está anunciando. É preciso nós verificarmos se não estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque ele é o selo que o Senhor nos concedeu. Pois o cristão verdadeiro, ele precisa ter o selo que marca, o selo que confirma, o selo que dá autenticidade, o selo que valoriza. Pois na verdade, aquele que tem o Espírito Santo se inclina para a palavra de Deus, é obediente à palavra, não está se importando com os negócios dessa vida, mas sim com a palavra do nosso Deus eterno, aleluia. Por isso que o apóstolo disse aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, marcados, reservados para o dia da redenção. Na verdade, está chegando um momento em que a igreja há de sair da terra. A igreja já tem recebido 2 asas de grande águia, como está lá em Apocalipse 14. Mas na verdade, nós precisamos conservar, aleluia, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se nós não conservá-lo conosco, aleluia, o espírito de confusão, como veio sobre o rei Saul, virá sobre os crentes. Pois muitos já estão confusos, estão divididos e não entendem qual é a vontade de Deus. Estão ainda pensando em muitas coisas terrenas. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando velozmente e nós precisamos nos aprontar. Nós precisamos nos preparar, santificar nossa vida, pois está escrito para os últimos dias: quem é santo, santifique-se ainda mais, quem é sujo, suje-se mais. Conserve o Espírito Santo, porque é Ele que vai te tirar na hora do arrebatamento. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.